Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional que a gente apresenta com um bom humor que nos é peculiar. Como estamos, Felipe? Não me é peculiar, eu faço tudo forçado aqui, na verdade todas as piadas são escritas. E estamos bem, e hoje temos um programa, um marco na história do Xadrez Verbal, porque é o primeiro programa em que nós temos um digníssimo convidado. E quem seria este ilustre convidado? Nosso caro Guilherme Mongeló, arqueólogo. Nosso ouvinte pode se perguntar, o que um arqueólogo está fazendo num programa de política internacional? Você irá entender, fique curioso, ouça até o final, mas seja bem-vindo, Guilherme Mongeló, vulgo gaúcho. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Felipe e Matias. É uma honra estar aqui com vocês, transmitindo diretamente do Central 3, tentando fazer essa mistura aí entre política internacional e arqueologia. Se o nosso camarada estiver ouvindo esse programa de madrugada, você não vai ter dado boa madrugada pra ele. Então você não pode falar boa tarde, entendeu? Você tem que aprender com o Matias. Por isso que eu dei o bom crepúsculo. Você tem que cobrir todos os espectros do dia, entendeu? Então você fala oi. Oi. Temos também recados, né, dos nossos ouvintes. Recados e barra jabá também. Um abraço aí para nosso ouvinte Paula Guizar, que também era da história, é o melhor cosplay de Horácio de todos os tempos. Divulgar aí o projeto Humanos do meu amigo Ivan, que mistura microhistória, história oral, é um podcast com entrevista uma sobrevivente judia do Holocausto. Eu participei falando algumas coisas da Iugoslávia. Está lá no Xadrez Verbal, xadrezverbal.com, link para o Projeto Humanos, caso vocês queiram ver. E também 2 complementos. Se vocês forem nos comentários do último Xadrez Verbal, nós temos um grande comentário, um ótimo comentário do Fernando Malta sobre os aspectos ambientais dos novos objetivos da ONU. Foi um ótimo complemento, algo que infelizmente deixamos um pouco de lado por aqui, porque nós não somos vegetarianos, né? Inclusive, né? Não nos preocupamos com o meio ambiente. Brincadeira. E também um complemento da Ana Luísa de Moraes Campos, digníssima professora de Direito Internacional de Fortaleza, que sobre a questão do Chad, ela falou que o Habré, ele não teria como ser julgado pelo TPI, já que seus crimes foram anteriores ao ano de 2002. Fazendo aí um ótimo esclarecimento. Esses são os meus recados. Você tem mais recado? Eu tenho um recado. O Bruno Fares, outro ouvinte fiel aqui do programa, ele falou que também pode prestar consultoria jurídica pra gente, se a gente precisar. Podemos falar mal de todo mundo. Porque ele falou que o escritório onde ele trabalha é especializado em caso de calúnia e difamação. Crimes contra a honra também. No pessoal que entrou no site da Central 3 também, o Luan Pimenta falou que Romário is God, mesmo que só dessa vez. E o João Paulo Silva Simões, que também falou que a gente fez mais um episódio excelente. É a dose semanal de informação com qualidade e humor. Muito obrigado, ficamos lisonjeados. Esperamos que hoje possamos continuar com essa boa imagem, mesmo diante de toda a sapiência do nosso gaúcho. Até porque a gente não tem imagem, né? O programa é no rádio. Então como diria meu pai, Zé Capito, o rádio é veículo de gente feia. Então, por isso que a gente está aqui. Fale por você. Matias. Minha avó me acha bonito. A minha também. Vamos para o primeiro giro de notícias. Giro de notícias. Notícia do final de semana passado, dia 8 de agosto. Morre Manuel Contreras, general do Exército do Chile, durante a ditadura de Augusto Pinochet. Essa notícia está aqui nem tanto pela morte dele, já que ele morreu já doente, idoso, mais de 80 anos, mas pelas consequências dela. Uma festa de rua com quase 3 mil pessoas pelas ruas de Santiago, que, lamentando ele ter morrido antes de ter sido preso. Ele já tinha sido condenado por crimes, mas ele morreu por causas naturais antes de ser preso. Inclusive, outro general de alto escalão do governo Pinochet, depois de ser condenado pelo envolvimento no assassinato de um químico, cometeu suicídio com um tiro na cabeça. Também teve essa. E a revista The Clinic, que eu considero muito interessante para saber o que ocorre na política chilena, titulou o Manuel Contreras como o cérebro da repressão
durante os 18 anos de ditadura no Chile. O que é meio contraditório, né? Já que repressão é falta de cérebro, mas... Total. Sigamos. Notícia do dia 9/8. População do Haiti vota em eleições legislativas. Tínhamos comentado aqui, né, que teríamos as eleições, inclusive com boa parte da segurança feita pelas tropas brasileiras. Tivemos episódios de violência nas eleições, com partidários de diferentes partidos pegando urnas e rasgando votos, roubando urnas, né? Um abraço aí para todo mundo que já participou de eleição do DCE da USP, que inclusive não estamos acusando ninguém. Abraço, Lucas Bonito. Mas, o senhor está entrando em calúnia e difamação. Mas enfim, dezenas de pessoas foram presas e os resultados da eleição ainda não saíram, justamente porque eles serão feitos com observação internacional, então eles serão auditados. Já temos resultados primários, por assim dizer, porém eles ainda serão auditados para essas eleições legislativas. Fica também nossa solidariedade aos haitianos que foram agredidos nessa última semana em São Paulo. E baleados. O negócio não está fácil aqui no Brasil também. Notícia agora do dia 9 também. Israel prende suspeitos de causar incêndio que matou bebê palestino. Nós falamos desse incêndio aqui no Xadrez Herbal, que foi causado por extremistas judeus na região da Cisjordânia, que defendem os assentamentos judeus em bases normalmente religiosas, de quase um destino manifesto, e o governo israelense os prendeu usando justamente a mesma lei que criticamos aqui no último episódio. Para mim, ela mantém a crítica, não é porque prenderam extremistas israelenses que ela passa a ser válida, de que é a chamada prisão administrativa, que você prende a pessoa antes do devido processo judicial. Então fica aí a nota de que prenderam, se não me engano, 3 extremistas judeus baseados nessa lei. Notícia do dia 10. Líder das buscas pelos 43 jovens desaparecidos no México é encontrado morto. Segundo o estado de São Paulo, o caso mostra aumento da violência no estado de Guerreiro, onde estudantes desapareceram há quase um ano. Fica aí o lamento, né? E depois teremos também algumas dicas culturais sobre o tema, já que a situação no México não está fácil. E só para lembrar o nome desse militante, ele chamava Miguel Ángeles Jiménez Blanco, e ele foi assassinado junto de 13 pessoas, 12 pessoas, ele foi a 13ª vítima nesse caso que ainda busca por resposta. Vamos passar agora para a nossa coluna aberta. Coluna aberta. Dia 12/8, a última quarta-feira, em formatura de diplomatas, Dilma diz que reforma da ONU é inadiável. O dia 12 de agosto é o dia do diplomata, é quando costumeiramente temos a formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco. Temos também o agraciamento de condecorações, de ordens diplomáticas e tal. É bem branco mesmo, né? Só tinha um diplomata negro. Que, inclusive, vou falar dele. Mas, enfim, está aqui na coluna aberta, mas para constar, né, a Dilma disse que a nova correlação de forças no cenário internacional exige uma ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Bateu de novo na tecla da agenda da reforma da ONU, lembrando que nesse ano, com os 70 anos da ONU, isso virá para a pauta de forma quase inevitável. É um tema que também esteve presente na declaração de Ufá, da declaração dos BRICS recentemente, que também foi tema aqui. A Dilma aproveitou a circunstância, então, para lembrar do interesse brasileiro, tanto numa reforma da ONU, quanto em aumentar a sua representatividade na ONU. Já sobre a questão racial que você falou, essa notícia aqui, estando na nossa pauta, eu aproveito e mando aí um abraço com muito carinho, muita admiração, por Irina Feischhauer, minha grande amiga que se formou, e por João Higino, o rei de Ilhéus, o camarada que você citou, que também foi o orador da turma. Seu discurso está presente na íntegra no site do Itamaraty, recomendo a todos que vejam. É um cara sensacional. Fica aí meu abraço com muito carinho, muita admiração para os dois nessa formatura aí do Itamaraty, dos novos diplomatas que representarão o Brasil mundo afora.
Parabéns pro pessoal. Vamos passar agora para nosso quadro de efemérides, a Semana na História. A Semana na História. 11 de agosto de 480 a.C. Se você é ruim de matemática como eu, isso foi há 2.495 anos atrás, quando aconteceu a Batalha das Termópilas. Claro que não era agosto ainda, né? Então, é uma adaptação do calendário, tal, né? Teve o calendário gregoriano, depois o calendário juliano, tal. Não, ou é o contrário, né? Nós tivemos o juliano primeiro, depois o gregoriano. Desculpem, o historiador fazendo conta até de calendário é uma desgraça. Gaúcho, nós tivemos algum vestígio arqueológico da presença do Rodrigo Santoro na Batalha das Termópilas? Não? Acredito que não, mas a gente sabe o quão experimental é a arqueologia, pode ser, eventualmente. Entendi. Achem vestígios do Gerard Butler, do Rodrigo Santoro, enfim, né? Mas aí constando, né, quando os persas derrotaram o exército grego, porém que conseguiu deter eles por tempo suficiente para que o resto do exército pudesse se formar. Meu pai sempre conta uma anedota quando ele estava no Seu pai estava lá? Não estava lá. Mas quando ele estava no ginásio, a professora perguntou para um colega dele sobre a Batalha das Termópilas. Daí ele saiu pela direita, como dizem. Ele falou, ai, professora, foi uma sangueira, não gosto nem de lembrar. Apenas, né, para os nossos ouvintes mais jovens, vestibulandos, ginásio é o atual ensino fundamental, tá? É que o pai do Matias é de outra geração. Grande seu Zeca Pinto, um grande abraço para ele. Dia 9 de agosto de 1965, há 50 anos atrás, Singapura é expulsa da Malásia. Essa é uma coisa bem pouco conhecida, mas é uma curiosidade que eu acho bem legal. Singapura é um caso de um país que é independente à revelia. Né? Singapura não surgiu como um país independente, Singapura foi expulsa da Federação da Malásia, justamente por conta de debates ideológicos muito quentes, um cenário muito radicalizado. Então falaram, olha, vocês só estão enchendo o saco, fica aí sozinho, né, de vocês. Então, Singapura é uma cidade-estado e ela é independente à revelia. Né? Ao contrário do Rio Grande do Sul, que faz parte do Brasil à revelia, né, meu caro gaúcho? Na verdade, a gente viu a sensatez, né, que aconteceu nesse outro caso, e no caso da Federação Brasileira, infelizmente não aconteceu a mesma coisa, né? Então você acha que devia expulsar o Rio Grande do Sul do Brasil? Eu acho que seria um ganho parcial para ambas as partes. Só sobre o tema, eu vou citar, falando da questão gaúcha, eu sempre cito o livro de um conterrâneo dos Pinto, que é o Juremir Machado da Silva, A História Regional da Infâmia. Muito bom. Fica aí a dica, então, para vocês que querem ler sobre a cultura gaúcha. Ou seja, sei lá, 2 dos nossos ouvintes? 3? Pode ser. 12 de agosto de 1985, há 30 anos atrás, ocorreu o acidente do Japan Airlines 123, que matou 520 pessoas. O acidente aéreo mais fatal de todos os tempos, que envolvia apenas um avião. O avião teve um problema nos seus instrumentos e bateu numa montanha. Agora, o detalhe mais curioso desse acidente, que 4 pessoas sobreviveram. Foi um avião, acho que foi um 747, que bateu numa montanha, 520 pessoas morreram, mas 4 sobreviveram. Mas enfim, fica aí o registro do pior acidente aéreo da história. E eu vou acrescentar mais uma efeméride que um ouvinte o nosso solicitou, o Gravilho Sampaio, lá de Campinas. De novo o assassino do Arquiduque? Ele mesmo, que no dia 11 de agosto de 1900 foi fundada a Associação Atlética Ponte Preta em Campinas. Então a gente vai ouvir só um textinho aí do hino da ponte. Porra, Matias. Acho que tá bom, né? Não, tá bom, tá bom. Foi proporcional ao número de títulos da ponte. Isso mesmo. Então vamos agora pro nosso match.
Notícia do dia 11, começo da semana. Arqueólogo diz ter encontrado a tumba da rainha Nefertiti. E aqui chegamos, né, o motivo do nosso querido especialista arqueólogo, doutor Guilherme Mongeló estar aqui, porque a arqueologia é sim um elemento importante de economia e de política internacional, além de cultura, além de ciência, além de pesquisa, e especialmente quando falamos ali da região do Oriente Médio, na qual o Egito, do ponto de vista geopolítico, está inserido. Nos últimos anos, o Egito, dentre outros países, tem demandado, por exemplo, lembrando que o turismo arqueológico é uma boa fatia da economia egípcia, que é muito baseada no turismo, que é muito baseado na arqueologia. Visitar as pirâmides, a esfinge, tumbas, sarcófagos, enfim. E o Egito tem demandado nos últimos anos para vários países, especialmente para o Reino Unido, que antigamente dominava o Egito, a devolução de tesouros arqueológicos egípcios, como múmias, como a Pedra de Roseta, e isso causa uma tensão, inclusive, entre os estados. Doutor Guilherme Mongeló, como você vê essa demanda de um país por um tesouro arqueológico que esteja em outro país, em outro museu, num museu estrangeiro? Felipe, primeiro, doutor talvez seja um pouco demais para minha condição acadêmica ainda. Ainda. Um recém-mestre, eu diria, ingressante no doutorado. Né? E não, eu fico muito feliz de poder ser convidado aqui e falar disso. Acho que é um assunto muito interessante. E eu acho que eu primeiro vou explicar para os ouvintes o que um arqueólogo faz, de forma bem sucinta, que talvez seja não é seu Indiana Jones? Não. O Indiana Jones não é real? Eu gostaria de socar mais nazistas, tal qual ele. No entanto, as oportunidades são poucas. Eu acho que a arqueologia é uma forma de fazer história, né? Então, assim como os historiadores e vocês podem falar muito bem disso. Eu não sou historiador, eu sou pilantra. Faz história a partir de documentos escritos, a gente faz história a partir da materialidade, dos objetos. E isso teve uma significação muito grande para o início do século, quando a ciência começou a se desenvolver enquanto campo científico concreto aí no final do 19, início do 20. E eu acho que tem dois aspectos que estão ligados à tua notícia aí, Felipe, que é o nacionalismo e a dominação colonial aí do final do 19 e início do século 20. Então, quando a gente... esses objetos que foram... e acho que não tem outra palavra melhor para falar, eles foram roubados, né, em processos de guerra aí, no final do 19, e foram levados para os países, para as grandes potências europeias, né, eles tinham um cunho, primeiro, de reforçar uma dominação, né? A dominação econômica, a dominação política, né? Então aí que é o início da formação. Claro que os museus são muito mais antigos, mas dessa ideia de museu pan-europeu ou mundial, como o Museu do Louvre ou o Museu Britânico. No Museu Britânico é onde fica a Pedra Roseta, onde ficam os frisos do Partenon, né? Diversas peças do Egito e tal. E eu acho que para os países que foram saqueados, né? O elemento do nacionalismo ele entra muito forte com a arqueologia, ou seja, o pedido de devolução dessas peças está ligado a um processo de legitimação e de empoderamento, né, desses países, dessas sociedades. Né? E eu acho que a arqueologia, como uma ferramenta, ela pode ser usada como ela é uma ferramenta política, né, dependendo do setor e da população que utilizar. Né? Então ela foi utilizada tanto como instrumento de dominação, como instrumento de reforço das nacionalidades oprimidas. Então, por exemplo, quando o regime do Sisi fala que quer a Pedra de Roseta de volta, é também para poder usar como propaganda de política. Exatamente. Olha, o nosso governo trouxe de volta a Pedra de Roseta, que é muito importante para toda a humanidade, né? O Egito é um dos berços da humanidade e tal. Exatamente. Eu acho que isso é visto não só sob um aspecto... assim, conservador. Então, o Öcalan, por exemplo, né, o líder do PKK curdo, ele escreveu um livro muito famoso na prisão, onde ele está preso na Turquia, dizendo que a primeira revolução, a revolução agrícola, se deu no atual território curdo, e por isso os curdos são o povo escolhido a fazer a sua revolução, pois foram os primeiros a realizarem aí
provavelmente 8 mil anos atrás. Então, a arqueologia ela funciona como uma ferramenta política, eu acho que por todos os campos possíveis. Né? Quem fazia muito isso era o Saddam, né? Que ele preservava muito os tesouros da Babilônia para se colocar como um sucessor de Nabucodonosor, de Hammurabi e tal. Mas agora, advogando um pouco para o diabo também, Gaúcho. Nós falamos aqui várias vezes no podcast, e é uma coisa que está presente nos noticiários, e até como uma pessoa interessada, muitas vezes me atinge muito. Às vezes, por exemplo, o Estado Islâmico e antigamente o Talibã no Afeganistão, destruindo tesouros arqueológicos por considerarem que eles vão contra princípios religiosos, que eles são coisas pagãs, coisas do demônio, entre aspas. E aí, os países como Estados Unidos, França, Reino Unido, pregam, olha, nós não podemos devolver esses tesouros porque aqui eles estão bem cuidados. Se a gente devolver aí, eles vão ser destruídos, né, nessa região mais instável. No Cairo, em 2012, na decorrência da derrubada do Mubarak, nós tivemos múmias saqueadas também. Então, a argumentação desses países que concentram esses tesouros é, olha, vocês não são grandinhos o suficiente, entre aspas, então nós estamos evitando essa destruição, que é uma destruição que acontece. O que você acha dessa argumentação? Eu acho que é um assunto bem delicado, que de fato a gente tem aí, e quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, isso ficou muito claro, né? Teve saques gigantescos no Museu do Iraque e tal. Mas eu acho que tem um aspecto que você comentou no início, que é a questão econômica. Eu acho que tem interesses econômicos muito grandes nesses países em manter um mercado de turismo, né? Nos países como, por exemplo, a França, a Inglaterra, ou até mesmo os Estados Unidos, né? Que roubou muitos materiais arqueológicos dos países andinos e mesoamericanos para os seus museus, né? Então, assim, eu acho que além do fator da manutenção desses materiais nos seus territórios, ele ter um caráter de reforçar a dominação, que é uma dominação econômica e política, também tem, em certo sentido, manter as receitas aí ligadas ao turismo, né? Mas tem um caso muito interessante, eu trabalhei com a etnia Munduruku ano passado, com uma grande amiga minha, a Bruna Rocha, que faz doutorado dela na Inglaterra, e ela encontrou materiais etnográficos dos Munduruku no Museu Britânico. Ela tirou algumas fotos e a gente foi junto para a aldeia para mostrar para eles, falar, olha, tem material de vocês no Museu Britânico, vocês não querem pedir repatriamento? E eles falaram, não, é melhor deixar lá, para que assim o mundo possa enxergar esse material e tomarem conhecimento que existe no interior do Brasil, no meio do nada, uma população que se chama Munduruku e que faz determinado tipo de cultura material. Então, assim, além de ser um assunto delicado, ele tem dois vieses, né? E eu acho que a grande chave para a gente pensar isso é pensar a arqueologia como uma ferramenta que pode ser utilizada, e de fato é utilizada por várias, como um instrumento, né? Através de vários interesses, né? Então, você ter dado essa perspectiva indígena foi bem interessante, primeiro porque aí evita, né, por exemplo, algum ouvinte dizer que você está dando uma perspectiva enviesada, ou seja, você deu várias perspectivas, e permite a gente também falar um pouco do nosso Brasil. A arqueologia hoje no Brasil, ela tem além de ter um propósito muito econômico, que inclusive é uma coisa que você trabalha, né, por exemplo, você vai construir metrô, você tem que fazer um levante arqueológico, se não tem nenhum tesouro arqueológico naquela região que será construído e tal, mas além disso, pensando no aspecto cultural, tal, como é o estado da arqueologia hoje no Brasil, pensando também na Amazônia, áreas que eu sei que você também já trabalhou? A arqueologia no Brasil está crescendo muito, né? A gente tem uma legislação extremamente avançada, que é fruto de um trabalho intenso de um cara chamado Paulo Duarte, que é uma pessoa importantíssima para a história de São Paulo e é um dos fundadores da Universidade de São Paulo. Ele criou uma lei em 1961, né, a Lei 3924, e eu ouso dizer que é a lei mais avançada sobre arqueologia no mundo, onde todo o material arqueológico ele é bem da União. Então ele não pode ser comercializado, ele não pode ser vendido e ele principalmente não pode ser destruído, né? Então, a partir dessa lei existe um mecanismo legal aí, através do EARIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental, todas as obras que vocês imaginarem, desde ampliação do supermercado até, sei lá, qualquer coisa, elas precisam ter um estudo de impacto ambiental sobre arqueologia especificamente, né? Isso gerou um mercado, gera um mercado enorme, que tem aproximadamente 5 mil pessoas no Brasil hoje em dia, representa 95% da arqueologia no Brasil. Os outros 5%
está concentrado dentro das universidades, a pesquisa acadêmica, né? Então, assim, a demanda de mercado gerou um boom muito grande ligado ao Reúne, essas novas medidas de ensino superior no Brasil. A gente já tem 16 cursos de graduação em arqueologia e 6 programas de pós-graduação. E eu acho que a arqueologia ela entra como um campo do estudo da história no Brasil, principalmente de legitimação da história das sociedades indígenas, que muitas vezes está apartada na academia dos departamentos de história, né? Então a gente vê os acadêmicos que trabalham com arqueologia, com indígenas, estão muito mais locados nos campos da antropologia e tal. Sim. E tem uma perspectiva histórica que é bastante limitada, né? E eu acho que a arqueologia ela entra de novo como um instrumento, né? De tentar mostrar que essas populações indígenas de hoje em dia ela tem uma história antiga de longa duração. O Brasil tem algum choque com algum outro país sobre posse de tesouros arqueológicos? Tem algum país que acusa o Brasil de ter posse de tesouros irrelevantes? Porque, por exemplo, eu sei que temos 2 sarcófagos no Museu do Ipiranga, né, no Museu Paulista. Ou então o Brasil reivindica algum tesouro que esteja em outro país? Eu acho que nenhum outro país entrou em confronto assim, com o Brasil, pelo fato de o Brasil ter materiais europeus ou materiais asiáticos, né? Esses materiais foram principalmente comprados por ricos burgueses aí do século XX, como, por exemplo, o Titilo Matarazzo, que formou a primeira coleção arqueológica clássica que tem aqui no estado de São Paulo, né? E realizou algumas permutas também entre materiais arqueológicos. A gente sabe que durante o início do século XX, um grande número de viajantes colecionou materiais, né? Etnográficos e arqueológicos, estão espalhados aí nos museus da Europa. Eu acho que existe uma série de questionamentos, mas acho que os questionamentos que existem são muito mais calcados ao caráter comercial. Então a gente tem uma quantidade não grande, mas assim, um comércio do mercado negro de objetos arqueológicos, né, que está muito mais ligado não a um caráter político, mas sim a um apelo estético, né? Então, sim, inclusive o mercado negro que o auto-intitulado Estado Islâmico usa para se financiar, né? Vários tesouros assírios ali da região entre a fronteira da Síria e do Iraque apareceram no mercado negro europeu a preços altíssimos e teriam sido capturados pelo auto-intitulado Estado Islâmico em museus da região. E aproveitando aqui, né, que o gancho para a gente falar disso foi a tumba da Nefertiti, né? Quando a gente pensa uma tumba egípcia, tem filmes, é um elemento cultural muito forte, Nefertiti é um nome muito conhecido e tal. Existe alguma... Aí pensando na cabeça do turista, digamos assim, ou do leigo, do apenas interessado, existe alguma... Quais são as possibilidades de termos uma descoberta arqueológica brasileira extremamente bombástica, por assim dizer, comparável a... Fala, Matias. Só fazendo um parênteses, né, a importância da Nefertiti e do seu esposo, o Akhenaton, na história egípcia, é que foi o único momento entre os faraós que o Egito teve um período de monoteísta. Entendi. Porque eles desconsideravam a existência de outras divindades. Então, acho que esse é o dado mais interessante sobre esse período histórico. Entendi. Eles não gostavam de Osíris, da cabeça de hipopótamo. Mas era só eles por eles mesmos, tio. Entendi. Mas, enfim, porque existe a possibilidade de termos uma descoberta bombástica arqueológica no Brasil? Para pegar um exemplo mesoamericano, vai uma Machu Picchu no Brasil? Claro que não. Eu acho que existe uma série de elementos que fazem a gente acreditar, principalmente a ausência de estruturas estatais, que a gente nunca vai encontrar algo assim no Brasil. Mas eu acho que vai muito uma questão de perspectivas. Por exemplo, a Amazônia, o contexto amazônico hoje em dia, na arqueologia mundial, ela está suscitando muitos debates, né? E eu acho que positivamente. Então a gente sabe, por exemplo, que a Amazônia tinha uma população muito grande nos tempos pré-cabralinos, era enorme. Né? A gente tem sítios arqueológicos hoje em dia que são maiores do que as cidades atuais. Né? Estimavam-se que era uma população de 5 milhões nessa região. Exatamente. Né? E é muita gente. Agora, assim, um elemento ligado a essa ocupação ameríndia na Amazônia, que eu acho que é muito interessante e que é um dos principais elementos que está suscitando aí os debates e está chamando a atenção, é a terra preta de índio. A terra preta de índio é um tipo de solo antrópico muito fértil, que de alguma maneira ele foi... que ele é resultado, né,
da relação das sociedades indígenas com o meio ambiente, a gente não sabe muito bem se esse tipo de solo foi criado de maneira natural, né, ou foi criado de maneira intencional, mas eu acho que essa relação entre os indígenas e o meio ambiente, e os arqueólogos estão conseguindo mostrar isso de uma forma muito interessante, muito precisa, foi o fator essencial, por exemplo, para a configuração da floresta amazônica tal qual nós vemos hoje. Então, isso quebra um pouco o paradigma da floresta intocada, né? A floresta amazônica tal qual que a gente vê hoje, com a diversidade de faunística é tão grande, talvez pelo resultado da interação muito grande entre os homens, né? Entre as sociedades indígenas e o meio ambiente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma discussão, uma descoberta que está causando aí um impacto considerável, mas está muito longe, por exemplo, da gente descobrir uma pirâmide. E eu acho que essa nem é a intenção, talvez nem seja isso que nós tenhamos que buscar. Aí duas coisas. Primeiro, explica para o nosso ouvinte e para mim o que é antrópico. Antrópico é qualquer coisa que tenha sido modificada por ser humano. Entendi. E segundo, mas assim, por exemplo, o que acontece? Pensando na indústria do turismo, que é como nós falamos do Egito, existe uma indústria do turismo movimentada pela arqueologia, ou em parte, existe essa possibilidade no Brasil, além de, por exemplo, de museus, como o MAI aqui em São Paulo, mas porque existe a possibilidade de nós termos um turismo voltado para a arqueologia, para descobertas arqueológicas? Já existe, né, em alguns lugares do Brasil. Acho que o mais famoso deles, que tem um reconhecimento internacional, né, é patrimônio da Unesco, é a Serra Nacional da Capivara, onde tem o Instituto do Homem Americano lá, coordenado há 30 anos pela arqueóloga Niede Guidon. Agora, sim, é uma cidade em São Raimundo Nonato que fica a 8 horas de ônibus do aeroporto mais próximo, onde possui um acesso muito difícil, né, e vive um problema muito grande aí de financiamento e tal. Inclusive, está ocorrendo uma campanha de conscientização, né, do poder público, que o parque está em vias de fechar, né? Então o problema não é falta de material, é falta de uma estrutura turística. Exatamente, né? O desconhecimento do mundo arqueológico no Brasil, Para isso que você está aqui, filho. Ele é dialético, né? Porque assim, se não há interesse da população, é porque o poder público, né, que é quem detém a posse e também o financiamento para isso, né? Entendi. E mais algum complemento, Matias? Não. Enfim, mais algum complemento sobre o assunto, Gaúcho? Alguma coisa que você acha interessante para os nossos ouvintes? Seja sobre o Brasil, seja sobre o Egito, seja sobre esse contexto internacional da arqueologia. Eu acho que a arqueologia está crescendo muito, né? Acho que isso é um ponto positivo. Não é à toa aqui que nesse programa, que tem uma audiência enorme, virou um ponto de pauta primordial, né? Nós temos 5 ouvintes. Espero ter aqui que suscite aí o interesse de alguém. Brincadeira, nós já estamos na casa das dezenas de milhares de ouvintes, ficamos muito felizes com isso. Crescendo. Crescendo. Igual a arqueologia. Igual o gaúcho, só que o gaúcho, que nem eu, ele cresce para os lados. Vamos passar agora para o nosso cheque da semana. Check. Turquia anuncia ter matado 400 rebeldes curdos em campanha contra terrorismo, já que o Gaúcho tinha citado o PKK aí, né, cujo líder é um prisioneiro político na Turquia. Exatamente, e nós falamos disso no programa anterior, e é uma situação extremamente cínica, por assim dizer, porque a Turquia aproveitou o chamado dos seus aliados para participar da luta contra o auto-intitulado Estado Islâmico como um pretexto para atacar quem ela considera seus inimigos, os curdos, que é a população, que são os movimentos que estão há mais tempo lutando justamente contra o tal do Estado Islâmico. Né? Então, assim, é uma situação extremamente cínica, principalmente na localidade de Kobani, né? Exatamente, tanto que vários desses mortos são mulheres. Porque em Kobani nós tínhamos uma guerrilha feminina. Aqui, a agência Anatólia, né, pegando o texto aqui da notícia do O Globo, dando os devidos créditos. A agência Anatólia anunciou que pelo menos 4 líderes do movimento rebelde e 30 mulheres morreram nos bombardeios, porque na região de Kobani nós tínhamos uma guerrilha feminina. Então, assim, é de um cinismo atroz. Óbvio,
entrando aqui na questão do cheque, dando uma outra perspectiva, que foi até alguns dos nossos ouvintes comentaram isso no programa anterior, mostra que o Estado turco, pelo menos, tem uma política consistente, digamos assim, em relação ao Oriente Médio. Ele não fica mudando de lado. Porém, é uma situação, no fim das contas, os curdos, que talvez sejam os que mais sofreram nesse combate contra o Estado Islâmico, vão ser os que mais sofrem com quem... Essa contra-ofensiva turca. Entendeu? Então, assim, é complicado. Na minha opinião, é de um grande cinismo. Enfim, temos até aqui um líder curdo acusando o governo turco de proteger o Estado Islâmico. Né, que aí entra aquela nossa denúncia da semana passada de que agentes do serviço secreto turco, na verdade, passavam localidades para o Estado Islâmico de campos curdos. Então, assim, no fim das contas, corremos um risco de ter uma teia de aranha, um emaranhado, em que um país da OTAN seja mais... contribua mais com a causa do auto-intitulado Estado Islâmico do que no combate a esse grupo extremista, justamente para combater um grupo que demanda apenas um Estado nacional. Não é que eles demandam uma revolução mundial e o fim da civilização judaico-cristã ocidental. Eles demandam o Kurdistão, o país deles. É sempre bom lembrar que a maior população do mundo sem um Estado, né? Sim, se não me engano, é que entra justamente a questão que o Gaúcho falou às vezes, algumas populações indígenas também entram nessa conta, mas enfim, qual é o seu complemento, Gaúcho? Eu tô vendo que você quer falar alguma coisa. Não, a Turquia ela tem um histórico, eu acho, de fazer jogos políticos com os curdos, né? E o genocídio armênio foi um exemplo também, né? Então, complicado. Então, assim, o governo do Erdogan também tem um lance da política interna, que nós falamos no programa anterior, mas é bom recapitular. O governo do Erdogan perdeu a maioria absoluta nas últimas eleições parlamentares, e o partido que cresceu foi justamente o partido legal dos curdos. Então, você fazer uma série de ataques aos curdos, você tentar... transformar os curdos em terroristas, você vilanizar os curdos, é também uma maneira de tentar enfraquecer esse partido e conseguir aumentar a sua representatividade no parlamento turco, conseguindo maioria absoluta, para quê? Para promover a reforma constitucional que daria mais poderes ainda ao Erdogan. Então tem um lance de política interna também. Ou seja, eles estão usando... É louco isso, é maluco. Eles estão usando o auto-intitulado Estado Islâmico, que faz uma série de atrocidades, inclusive arqueológicas, como comentamos aqui, para conseguir mais poder dentro da Turquia, que teoricamente é um país que é da OTAN, e até pouco tempo atrás tinha como a principal meta de sua política externa entrar para a União Europeia. E caso vocês queiram ver eu falando isso indignado, o nosso querido Chico Patti Maionese está me filmando nesse momento. Então, né, vocês podem ver em alguma plataforma dessas que eu não sei. É o Periscópio. Ah, entendi. É que eu sou um analfabeto. Não é isso? Acho que é. É o Periscópio. Aí. Eu só entro na internet para jogar Tetris. Vamos passar agora para o nosso segundo bloco de notícias. Giro de notícias. Notícia de terça-feira, dia 11, em estado de emergência, Ferguson, uma cidade no Missouri, tem novos protestos e tensão racial. Lembrando que faz um ano, né, da morte do jovem. Não, e teve outra agora, não teve? Recentemente também. Sim, teve outra. Mas foi justamente no marco desse um ano. E teve um policial atacado também, enfim, a situação lá tá pior ainda. E parece que agora estão pensando até numa intervenção do Estado ou federal em mandar tropas ou da Guarda Nacional do Estado ou até mesmo do Exército dos Estados Unidos para tentar resolver esse problema. Enfim, mas a situação lá complicadíssima, justamente mostrando que as tensões raciais, mesmo com um presidente negro há quase 8 anos no cargo, não diminuíram nem um pouco nos Estados Unidos. Só lembrando que o nome da vítima inicial, né, que gerou protestos pelos Estados Unidos todo, é Michael Brown. Notícia do dia 13, ontem, já que estamos gravando sexta-feira 14, chefe da Al-Qaeda jura lealdade ao novo líder do Talibã. É o mercado de passes aí do mundo terrorista. Anos 90 aqui, de novo. Né, mas falamos no programa passado que
houve uma mudança de comando no Talibã, já que o Mullah Omar, que estava morto desde 2013, teve sua morte anunciada. Nós temos o novo líder do Talibã, Mullah Mansur, né? Ele também é dono do Mapping, parece. É o Talibã Mapping. Tem que explicar para os ouvintes mais jovens o que era o Mapping. Né? Mapping era uma loja Venha correr para o Mapping. Era uma loja de departamentos muito grande, com muitas lojas em várias cidades. A principal era ali onde é o Shopping Light hoje, na Xavier de Toledo. Isso, aqui em São Paulo, para você que é de São Paulo. E o dono era um descendente árabe. Qual era o primeiro nome dele? Ricardo Mansur? Não lembro, mas o filho dele é o Rico Mansur, jogador de polo. Então, o dono do Mapping era alguma coisa Mansur, então você teve que me fazer explicar a piada, e isso perde a graça. Mas você vê, o nosso Chico Patti Maionese estava rindo, ele entendeu porque ele é velho. Mas entendeu? Enfim, o chefe da Al-Qaeda, o Al-Zawahiri, que era o antigo número 2 do Bin Laden, ele teria jurado lealdade agora ao comando do Talibã. Ou seja, agora nós temos a Al-Qaeda com o Talibã e agora o Estado Islâmico e o Boko Haram, enfim, o negócio tá virando. Daqui a pouco tem uma rede social dos caras. Já deve ter. Só que eu não entendo que tá tudo escrito em árabe. Pois é. Ontem também, sindicatos e indígenas fazem greve nacional contra o presidente Rafael Correa no Equador. E o Rafael Correa é um cara considerado bem ele sempre vai pro confronto, né? Quando ele já sofreu uma tentativa de derrubada e tal. E dessa vez ele já começou a retirar algumas das suas novas medidas, começou a tentar fazer um diálogo. E uma informação interessante da coluna do sempre... Costumo citar ele aqui, porque sou fã declarado do Clóvis Rossi. Ele lembrou que os últimos 3 presidentes do Equador, que foram removidos, digamos assim, do cargo, foram por uma situação parecida. Uma greve feita de coalizão entre sindicatos e movimentos indígenas. Então talvez isso explique porque o Rafael Correa está com medo. Lembrando que o Rafael Correa é o primeiro presidente de origem indígena também no Equador, né? Ele não é indígena. Ele... É que nem falar que você é gaúcho, né? Você é filho de gaúcho. Tipo, você brinca que mas... E um abraço pro pessoal do Muxuquiruna, equipe indígena do Equador, que ocupa a 11ª colocação, para não dizer penúltima, no glorioso Correião, campeonato equatoriano. Só você acompanha o campeonato equatoriano e ouve flauta andina, Matias. Só você. É uma loucura. Os caras dos centros não viveriam sem você. Breaking news. Cuba estaria melhor com regime democrático, diz John Kerry em visita a Havana, hoje mesmo. Então, hoje foi quando houve o hasteamento da bandeira dos Estados Unidos em Havana. Hoje acabou de vez a Guerra Fria, foi isso? É isso. Hoje acabou de vez a Guerra Fria. A não ser que o Putin apronte alguma aí. Mas enfim, nós tivemos hoje a reabertura oficial da Embaixada dos Estados Unidos em Cuba. Nós já tínhamos a reabertura da Embaixada Cubana em Washington, com a presença de John Kerry, secretário de Estado, em que ele deu essa pequena alfinetada no governo cubano, aproveitando que estava em solo de Havana. E o interessante é que participaram da cerimônia de hasteamento da bandeira os mesmos fuzileiros navais americanos que tiraram a bandeira quando interromperam os elos diplomáticos entre os países lá na década de 1950, na década de 1960. Então está aí. Hoje acabou a Guerra Fria, hoje é sexta-feira, então todo mundo vamos comemorar que acabou a Guerra Fria. Temos a bandeira dos Estados Unidos em Cuba. Lembrando também que outra declaração do John Kerry hoje foi relacionada ao Obama e ao Raul Castro, né, dizendo que eles não seriam escravos da história, que era uma situação passível de mudança. Sim. Não temos menino Neymar hoje, ele está com cachumba. Ele está com cachumba, ele tá afastado. Quase tivemos menino Neymar, mas era por pouco, bateu na trave. Mas que era uma notícia que ela estava mal traduzida, ela não estava errada, ela estava mal traduzida, então deixamos passar, não tem menino Neymar, ele está de cachumba. Mas temos peões. Peões sempre tem. Os peões. A bullet from the back of a bush. O peão isolado novamente é a Turquia. A Turquia sempre ali isolada. Porque assim, convenhamos, como nós dissemos, não que queremos princípios morais na política internacional, mas tem limite no cinismo, né? Então assim, eles estão fazendo obviamente algo completamente absurdo
em relação aos curdos, então ficaram aí com o peão isolado de novo. E o peão promovido É o gaúcho e os arqueólogos. é a classe toda. É a classe toda, em homenagem aqui ao nosso convidado. Inclusive, vamos providenciar um prêmio em forma de peão, né? Por enquanto ele segura esse joinha aqui. O gaúcho vai virar rainha hoje. Então vai ver. Sexta-feira, né? Mas então tá aí, arqueologia mundial, arqueologia brasileira e o nosso querido gaúcho. E desliga essa câmera, Chico Patti Maionese. Não, ele não vai desligar porque tem gente ouvindo a gente pelo Periscópio. Um grande abraço para Ale Toledo, ouvinte fiel. O Ari Toledo? Ale Toledo. Ah, tá. Ouvinte fiel aqui da Central 3. Beleza. Vamos agora para nossas dicas culturais. DJ Muzz. The Almighty. DJ Muzz. Sétimo selo. Felipe, qual é a sua dica pro pessoal que está nos ouvindo? Então, como tivemos aí o aniversário da Batalha de Termópilas, eu vou recomendar 300 de Esparta. Lembrando que 300 de Esparta são os quadrinhos originais do Frank Miller, que são muito bons. Não é o filme 300. Passa longe. Não é que passa longe, mas é muito aquém dos quadrinhos, colocaram umas viagens loucas lá e além disso tem o Rodrigo Santoro. Então... Você não gosta dele? Não é que eu não gosto, mas assim, você olha pro Rodrigo Santoro, você pensa num rei persa? Eu olho pro Gerard Butler e também não lembro de um espartano. Então, já é outro indício. Entendeu? Que o Gerard Butler ainda conseguiu ali disfarçar com uns berros e bicando o cara no poço. Mas entendeu? Então tá aí. A minha recomendação. Tem coisa nada a ver, enfim. Minha recomendação é 300 de Esparta, os quadrinhos do grande mestre Frank Miller. O Guilherme tem alguma dica? A minha dica é o documentário de 2010 chileno chamado Nostalgia da Luz, do diretor Patrício Guzmán. E ele consegue aí misturar arqueologia, desaparecidos políticos e astronomia, tendo como plano de fundo o deserto do Atacama. Que loucura. Sensacional. É o mesmo Patrício Guzmán que é responsável pela trilogia da Batalha do Chile. Outra pedrada também. A minha dica que vai fechar o programa, depois dos nossos agradecimentos e considerações finais, é o novo single da cantora mexicana Julieta Venegas, chamado Explosión, que fala justamente dos desaparecidos no México, não só em Ayotzinapa, mas desde que o narco-estado tomou forma. Então ela faz essa bonita homenagem a todos eles e o disco dela deve ser lançado em breve. Ela que é uma das vozes mais representantes da música mexicana da atualidade. Se fizer show no Brasil, tá convidada pra vir aqui. Tá, meu. Mas você que vai ter que fazer a tradução. Eu faço. Na boa, se a Julieta voltar ao Brasil, eu já fui no show dela ali no Jockey Club, perto da USP. Será o maior prazer. Encerramento. O encerramento aqui, o meu será bem de praxe, apenas mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouve, todo mundo que gosta da gente, todo mundo que não gosta da gente. Lembrar aí que vocês podem fazer seus comentários, sugestões, críticas, tanto no blog Xadrez Verbal, quanto no YouTube do Xadrez Verbal, que eu posto o podcast lá também, quanto no site da Central 3, quanto no e-mail xadrezverbal@gmail.com e deixando a deixa do encerramento principal, né, para o nosso convidado gaúcho. Muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz de novo de poder vir aqui divulgar um pouco da arqueologia, conversar sobre política internacional de uma maneira menos gelada. E eu gostaria de fazer... Tá dizendo que a gente é quente? Você sabe que essa afirmativa não é de hoje. Então, vou fazer aqui um jabá. Então, à vontade, quantos jabás você quiser. Para quem tiver mais interesse em arqueologia, especificamente arqueologia da Amazônia, recomendo o site do meu laboratório, Laboratório de Arqueologia dos Trópicos, www.arqueotrop.com.br, ou a página no Facebook, Arqueotrop também. Arqueotrop, tudo junto. Arqueotrop, exatamente. Beleza, a gente vai pôr o link no post. Maravilha. Também. E para quem tiver tempo sobrando, vai inaugurar uma exposição na semana que vem no prédio da reitoria da Universidade de São Paulo, chamada Antiga Amazônia Presente. Até ela ser ocupada, quiçá. E a exposição é aberta, quem quiser. É a semana que vem que começa. Fica até quando, você sabe? Fica até a próxima ocupação. Bueno, vamos encerrar o programa então com a doce voz de Julieta Venegas e o seu novo single Explosión. Até a próxima sexta-feira com mais um